Olá, o vídeo de hoje é dedicado ao tema das aproximações financeiras. Vamos tentar fazer aqui um resumo de tudo o que aprenderam até então. Um, o que é que nós vimos? Primeiro vimos que nós, quando há bens que precisam, há mudanças que precisamos de monetizar, outras que não precisamos de monetizar. Mudanças como poupanças económicas, realocação de recursos, ganhos económicas já estão naturalmente monetizadas, portanto não precisamos de aproximação financeira. Depois há outras mudanças que também são facilmente convertíveis e temos externalidades. Lembram-se daquele exemplo de mais camas do hospital? Nós sabemos qual é que é o preço. Se há mais camas disponíveis, nós sabemos qual é que é o preço dessas camas. E portanto não precisamos de fazer grandes extrapolações do ponto de vista de aproximação, não é? Mas temos sim o preço imediato. É necessário aproximações financeiras, ou são necessárias aproximações financeiras nos casos em que realmente as mudanças são mais intangíveis, não são tangíveis diretas nem tangíveis indiretas. E para isso, o que é que nós vimos? Portanto, vimos que a primeira pergunta que deve ser colocada sempre é o elencar de uma lista de preferências. E, portanto, se calhar aqui ia para o vosso questionário. Portanto, a primeira pergunta que nós propomos é que se peça às pessoas que coloquem as mudanças por ordem de preferência, sendo que essa ordem de preferência podem fazer como está aqui neste exercício, ou então podem pedir às pessoas que atribuam números de 0 a 10, como fizemos na dinâmica. E depois somam quantos pontos, no fundo, quantos pontos é que cada uma angariou. Isto é um exercício elementar que nem precisam de colocar valor monetário, mas é só para terem uma percepção das preferências. Depois, aquilo que sugerimos é que utilizem portanto, já vimos aqui as metodologias com base em custos, é que utilizem a ideia de custos de transporte. Por exemplo, podem perguntar, vou só avançar aqui, podem perguntar às pessoas. Podem perguntar às pessoas de que outra forma é que elas obteriam as mudanças que falamos. Será que iam ao cinema? Será que conversavam? Será que conversavam e jantavam com amigos? Será que iam assistir a uma peça de teatro? O que é que fariam? E depois, posteriormente à reunião, tentar pensar quanto é que isso custaria. E aqui estamos a falar de um exercício de preferências reveladas, mas no entanto a fazer a ligação das preferências reveladas dos preços de mercado ao envolvimento de stakeholders. Outra possibilidade seria perguntarem pelos custos de transporte, ou seja, perguntarem às pessoas, nos casos, lembram-se quando são dimensões mais abstratas, eu falei-vos do valor da cultura, do valor da natureza, de quanto é que como é que qual é a importância que eu atribuo a essas coisas que normalmente não têm um valor de mercado claro. Podem perguntar quanto tempo é que gastam para fazer alguma coisa que as leva a adquirir essa dimensão, ou estar em contacto com essa dimensão, e quanto é que gastam em transportes. Depois podem também usar um exercício de preferências declaradas. Lembram-se que as preferências declaradas, aqui falámos de vários, mas fizemos dois jogos, fizemos duas dinâmicas. Uma que tinha a ver com o jogo de valor, e no jogo de valor, quais é que eram os passos? No jogo de valor, o primeiro passo era pedir às pessoas que elencassem coisas, bens materiais que gostariam de ter
se pudessem, não é? Se tivessem mais rendimento, se tivessem o dobro ou o triplo do rendimento, o que é que gostavam de ter? E pedir às pessoas que elenquem isso por ordem e depois pegar nas nossas mudanças, começando por aquela que é a preferência, e perguntar: bom, então onde é que nós colocávamos estas mudanças? Onde é que encaixaríamos a autoestima ou a saúde? E se as mudanças ficarem na parte de cima, temos que tentar perceber quantos bens monetários é que cobririam aquela mudança, ou então concluir que nada ultrapassa aquilo, mas pelo menos temos um valor de referência que não está a sobrevalorizar a importância que aquela mudança tem para a pessoa. Depois, lembrem-se sempre que é importante anualizar, quer neste caso, quer no caso das preferências reveladas, conseguirem ter sempre a dimensão anual, ou seja, ter aquela mudança, o caso hipotético de ter aquela mudança, o valor daquela mudança num ano comparado com o valor destes bens também num ano. E anualizar pode significar aumentar o número de perceber durante quanto tempo, quantas formações é que são necessárias durante um ano para eu ter o mesmo nível de utilidade, ou então pensar quanto, se for, por exemplo, ter um computador, se calhar um computador dura para mais do que um ano, então temos que ver, cortar o número de anos e dividir pelo número de anos que o computador duraria. Por fim, aquilo que vos aconselhamos é utilizar também a opção ou a opção das preferências declaradas com base na disponibilidade para pagar. Ou então, se preferirem modelos de escolha, mas aqui nós sugerimos o seguinte exercício, que é primeiro, pedir às pessoas que pensem quanto é que dariam para ter aquela mudança. E podem fazê-lo se vos der mais jeito, de uma forma em valores semanais ou mensais, se o anual não for, acharem que o stakeholder não vai digerir tão bem a ideia do anual. E portanto, perguntam às pessoas quanto é que estariam dispostas a pagar. Podem fazer um pequeno jogo de leilão se quiserem, estavam a 1000, dispostos a pagar 1000 ou 50, só para as pessoas, para brincar um bocadinho e despertar algumas ideias. E depois de terem esse valor, o que é que fazem? Pedem, portanto, recolhem, se estiverem num focus group, recolhem qual é que foi o valor, quais é que foram os valores que as pessoas disseram, colocam esses valores numa escala deste género, aqui está de 0 a 500, mas tem a ver com o exercício, vocês podem obter outro valor diferente, e perguntam: ok, então agora nesta escala vamos pensar novamente, concordam ainda com esta ideia? E portanto, depois das pessoas darem a última opção, a sua última percepção, podem perguntar: ok, então se nós agora introduzíssemos aqui uma outra dimensão, que seria a dimensão das relações pessoais, se além de obter autoestima, por exemplo, esta atividade que nós estamos aqui a simular, ou este comprimido que lhe daria acesso a tudo isto, se lhe trouxesse também uma melhoria das relações interpessoais, quanto é que estava disposta a dar? E então aí vão encontrar no fundo utilizam a tal ideia de um valor alavanca para determinar o resto. Portanto, finalizando, existem mais aproximações financeiras, como vocês sabem. Podem utilizá-las e conversar sobre isso com o vosso mentor. Estas são as 4 ideias principais, são os 4 modelos principais que vos aconselhamos. Não têm que fazer todos e podem fazer mais do que um, podem fazer 2, por exemplo, se tiverem espaço, uma margem de manobra para isso. Podem também alterar os exercícios em função do que aprenderam, mas lembrem-se de confirmar sempre com o mentor ou mentora antes de submeter o questionário, para ter a certeza que essas alterações não influenciam de forma substancial os resultados e posteriormente os dados que vão ter para tratar. Muito boa sorte! Acima de tudo, levem isto como uma experiência, não sejam demasiado exigentes porque já estão bastante cansados, já aprenderam muitas coisas.
E este é mais uma introdução às aproximações financeiras, que depois, mais tarde, se tiverem interesse, podemos explorar, treinar mais, reforçar as vossas qualificações nesta matéria. Até breve!